Módulo 3, derivadas. Conteúdo, teste da derivada primeira. O teste da derivada primeira diz: se f é uma função contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto AB, então, se a derivada for positiva para todo x nesse intervalo aberto, a função é crescente no intervalo fechado. E se a derivada for negativa para todo x nesse intervalo aberto, então a função é decrescente no intervalo fechado. Como analisamos graficamente o sinal de uma função? Observe este caso, independente da função que está representada. No intervalo em que o gráfico da função está acima do eixo x, nós dizemos que a função é positiva. No intervalo em que o gráfico da função está abaixo do eixo x, nós dizemos que a função, naquele intervalo, é negativa. Então, para essa função representada graficamente, nós dizemos que a função é positiva para x menor que menos 1,52 ou maior que 1,52. A função é negativa para números entre menos 1,52 e mais 1,52. E ela vale zero nesses dois pontos. Então, graficamente, é assim que nós avaliamos. Agora, se eu tenho uma função x² menos x² menos 3, como que eu vou avaliar o sinal desta função? Então, os zeros são mais ou menos 1,52. Aí eu vou verificar, então. Se eu pegar o número menos 2 e substituir na função, o resultado vai ser um número positivo ou negativo? Positivo, que deu mais 9. Então, eu digo que neste intervalo a função tem um sinal de mais, é positivo. Tomando um número qualquer entre menos 1,52 e mais 1,52, por exemplo, 0. Quando nós encontramos a imagem do zero, nós vamos ter menos 3. É um número negativo. Isso significa que dentro desse intervalo a função é negativa. Da mesma forma, para nós analisarmos este outro intervalo, tomamos um ponto qualquer, neste caso, peguei o número 2. Substituindo na função, encontramos mais 9, ou seja, aqui a função é positiva. Agora, quero ver o crescimento de uma função f, cuja derivada está apresentada no gráfico. Então, aqui nós queremos analisar qual é o comportamento da função a partir do gráfico da derivada. Veja, usando o teste da derivada primeira, nós vimos que quando a derivada é positiva, a função é crescente. Derivada negativa, a função é decrescente. Nota, aqui, nesse intervalo de 0 para menos infinito, o gráfico da derivada, essa linha vermelha, está acima do eixo x. Deste ponto para frente, também o gráfico da derivada está acima do eixo x. Entre 0 e 0,6, mais ou menos, 0 e 2 terços, o gráfico está abaixo do eixo x. Então, o que nós podemos concluir a respeito da função, cuja derivada está representada aqui? Esta função cresce até x igual a 0, decresce entre 0 e 2 terços e volta a crescer. Então, em 0 e em 2 terços, esta função tem, respectivamente, um ponto de máximo local e um ponto de mínimo local. Vamos ver, então, isto. Aqui está representada a derivada da função. Quando encontramos a função, observe, ela cresce, essa linha azul representa a função. Ela cresce até a linha do zero, vejam que ela se encontra nesse ponto. A função decresce até aqui, tem um ponto de mínimo da função, e depois ela volta a crescer. Então, note que naquele ponto em que a derivada intercepta o eixo x, eu tenho na função, essa linha azul, um ponto de mínimo. Observa que aqui, no ponto de mínimo da derivada, eu vou ter um ponto de inflexão na função.
Veja, ponto de mínimo, né? Nós estamos na abscissa do ponto de mínimo, e nós vamos ter aqui o ponto, né? A abscissa do ponto de inflexão da derivada seguinte.